Olá, bom dia para você que está me vendo agora através desse vídeo. Esta manhã eu gostaria de compartilhar com você uma passagem bíblica, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 18, versículo de número 1, versículo de número 2, onde a Bíblia nos diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Olhamos para essa palavra lida nesse momento e encontramos aqui a queda de Babilônia. Babilônia é um sistema satânico estabelecido no mundo desde o início da criação do homem. Babilônia, ele vem para fazer oposição ao reino de Deus. Satanás trabalha com duas frentes que nós vemos biblicamente, que é a política e a religião. Ele trabalha na liderança da política e da religião no mundo. E esse reino, ele vem para fazer oposição ao reino de Deus. Ao olharmos para a criação, para o reino de Deus, nós vemos que Deus criou um único reino no mundo, chamado governo teocrático. O que é o governo teocrático? O governo teocrático é o governo de Deus sobre a terra. Ou seja, o governo de Deus sobre os homens. E nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse um rei, fosse governado por um outro homem. Deus quis desde o início que o homem entendesse e aceitasse o seu governo, que é o governo teocrático. Mas desde o início Satanás tentou já fazer com que o homem se rebelasse contra Deus e tivesse um rei sobre si. Você observa isso logo nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, quando Satanás incorpora na serpente e vem ali no Éden, jardim de Deus, e ele tenta jogar Deus contra o homem contra Deus, e dizendo que Deus era mentiroso. Olha, você pode comer da fruta que você não vai morrer. Deus falou que você vai morrer, mas isso é mentira de Deus. Deus sabe que o dia que você comer dessa fruta, você vai ser igual a Ele. Ou melhor, você não vai precisar nem mais de um Deus, você vai ser um Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E logo no início, você vê que já acontece o primeiro homicídio no mundo. Caim mata Abel em torno da religião. Ali já estava agora Caim vivendo o governo babilônico, já o governo de Babilônia sobre a face da terra. Veja bem que Abel ofereceu a Deus um cordeiro, e Caim veio oferecer o fruto da terra. Deus não recebeu, não era pelo fato de ser fruto da terra. Deus não recebeu porque Caim não estava associado com o seu culto. Ele ofereceu por oferecer. E por isso Deus não aceitou aquele sacrifício. E em nome da religião ele mata o seu irmão Abel. Sai dali e vai morar numa região oriente do Jardim do Éden. E os seus descendentes cresceram, se formaram ali sem conhecer o verdadeiro Deus. Nós observamos que eles foram, entre os homens, os primeiros inventor de música
Foi eles que criaram o órgão, foi eles que descobriram o cobre, o ferro, foi eles que foram os grandes criadores de gado e não tinham casa, moravam em tenda. Vejam que isto é profético. A Bíblia diz que os filhos de Deus seriam peregrino e forasteiro na terra. Eles não deveriam ter morada permanente aqui. Veja que os descendentes de Caim têm uma semelhança aos filhos de Deus. Eles também não têm morada permanente, moram em tenda, mas o seu coração está em criar gado, em enriquecer, descobrir o ferro, o cobre e inventores de música. Ou seja, eles têm uma habilidade de criar música não para adorar a Deus, porque a música ela foi criada para louvar a Deus. A música foi criada para honrar a Deus. Mas os inventores de música, descendentes de Caim, criam a música para honrar a si próprio, para exaltar o nome do homem. É por isso que esse povo forma um povo desassociado de Deus lá no Oriente. O filho de Adão, que foi dado em lugar de Abel, chamado Sete, também está do lado de cá e forma uma geração. E quando os filhos de Deus se misturam com os filhos dos homens, lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, Deus foi obrigado a mandar o dilúvio, porque Babilônia tinha corrompido os filhos de Deus. E Deus teve que mandar o dilúvio e salvou Noé e sua família. Quando Noé sai da arca, os seus filhos também multiplicam sobre a face da terra. Quando chega no livro do Gênesis, no capítulo 11, você vê que um homem por nome Nimrod, a Bíblia diz que ele começou a crescer e ser poderoso na terra diante da face do Senhor. Esse diante da face no original quer dizer, é alguém que é opositor a Deus, alguém que peita Deus, alguém que vem contra as ordens de Deus. Deus dá uma ordem, vocês cresçam, multipliquem, se espalhem sobre a face da terra. E Nimrod ele dá uma contra-ordem dizendo, não, ninguém se espalha, ninguém saia daqui. Vamos nos concentrar aqui nesse vale de Sinar e aqui nós vamos criar para nós um nome para que nós não sejamos espalhados sobre a face da terra. Veja a ousadia desse Nimrod. Eu penso que alguém chegou para ele e disse, Nimrod, mas nós temos um Deus e nós estamos desacatando a ordem de um Deus. Como que nós vamos chegar no céu desobedecendo a Deus? Ele diz, não tem problema, vamos criar aqui uma torre e essa torre ela vai nos levar ao céu. Ela vai ser tão grande que vai nos levar ao céu. Nós vamos chegar no céu criando nosso próprio caminho. Veja bem que o nome Babel, Babilônia, tem origem aí, no capítulo 11 do livro de Gênesis, na confusão das línguas, quando Deus chega ali, desceu e espalhou eles, confundiu as línguas e esse povo foi espalhado. E Babilônia ela tem origem ali. E aqui no livro de Apocalipse nós vemos aqui a queda de Babilônia. Babilônia aqui no livro do Apocalipse não tem nada a ver com a Babilônia de Nabucodonosor. A Babilônia de Nabucodonosor, na verdade, é uma Babilônia do império, que foi um dos impérios mais poderosos que surgiu na face da terra. Ela está também ligada a esse governo babilônico aqui do Apocalipse, mas esse governo babilônico aqui de Apocalipse é muito mais mistério, como diz aqui no capítulo 17, voltando um capítulo para trás, é um mistério, né, que o anjo revelou a João, porque esse império babilônico aqui é um império que está ligado desde o início da criação do homem até hoje. E o mundo hoje ele está sendo governado por Babilônia. Existe até uma novela aí que está sendo exibida aí na televisão. Eu acredito que até muitos crentes estão aí dando audiência para a Babilônia, mas não sabe que isso é um plano espiritual. Isso é uma estratégia espiritual do diabo para enganar. Ele está dizendo, quando nós vemos até uma novela sendo exibida por nome Babilônia, nós vemos que o diabo mostrou tudo que ele é aí, e de fato é isso que as profecias bíblicas apontam. Babilônia governando o mundo. E Babilônia ela tem corrompido os filhos de Deus.
porque ela está ligada à política e à religião. O alvo de Satanás é que o mundo tenha uma única religião, que o mundo seja governado por um único político e que todos os países do mundo tenham uma mesma moeda, falem uma mesma língua e tenham uma mesma religião. E o diabo, através dos séculos, tem preparado a humanidade para isso. E hoje nós vemos o povo evangélico hoje, que se diz cristão, sendo dominado por esse sistema babilônico. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus ele conta uma parábola dizendo assim, que o reino de Deus é semelhante a uma semente de um grão de mostarda que cai numa horta, o qual cresce e faz-se uma grande árvore. E as aves do céu vêm e aninham nos ramos do pé de mostarda. E você pode dizer, mas o pé de mostarda ele é uma planta pequena, que fica pequena na horta. Como que aves do céu vêm e aninham? É porque a palavra ela é profética. O grão de mostarda aqui é Cristo. O pé de mostarda que cresceu e fez uma árvore é o cristianismo. As aves do céu que vieram e aninharam nos seus ramos é toda sorte de imundícia que nós vemos dentro do cristianismo hoje. O cristianismo hoje ele está corrompido. O movimento ecumênico, que tem a sua origem lá nos Estados Unidos, quando hoje igrejas evangélicas reúnem para movimento ecumênico, está reunido cardeais católicos que estão ali com seus crucifixos. O Dalai Lama, que é aí líder do budismo, ele faz discurso no movimento ecumênico evangélico lá nos Estados Unidos. Pajés e pai de santos também faz a sua sessão espírita junto com os evangélicos. O que é isso? Babilônia. Satanás preparando o mundo para ter uma única religião. Isso é um dos maiores sinais da volta de Cristo. Por isso nós, povo de Deus, que amamos a sua palavra, que acreditamos que Jesus vai voltar, não se misturamos com esse tipo de coisa. Não aderimos ao movimento ecumênico, porque Babilônia vai cair. Babilônia será destruída. Quando Daniel estava cativo na Babilônia, o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele viu uma grande estátua. E ele perturbou muito porque ele esqueceu o sonho e chamou todos os magos, seus entendidos, e eles não puderam dar a interpretação do sonho. Então foi quando trouxeram Daniel, e Daniel, através do Espírito de Deus, trouxe a revelação ao rei Nabucodonosor. E a revelação era a seguinte: o rei teve um sonho de uma grande estátua, que a sua cabeça era de ouro, o seu peito e braço era de prata, parte do ventre e das coxas era cobre, e as pernas parte de barro e ferro. Hoje nós estamos vendo as pernas e os pés daquela estátua, onde os pés e as pernas daquela estátua é o Império Romano. O Império Romano que se levantou nos nossos dias, e ele governa o mundo através dos bastidores. O mercado comum europeu faz parte dessa política que será governada pelo anticristo. Se nós voltarmos um capítulo atrás aqui no livro de Apocalipse, você vai encontrar aqui o anjo revelando o mistério da Babilônia. Você pode observar aí que no capítulo 17, aqui no versículo 1, a última parte do versículo, ele diz assim: vem e mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas,
com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E ele continua no versículo 3 dizendo assim: e levou-me o espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada sobre uma besta, de cor de escarlata, e estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e com pedras preciosas e pérola. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E eu vi a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei muito com admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Observe isso aqui, ó. As 7 cabeças são 7 montes, no qual a mulher está assentada. São 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ao olharmos para esse texto, nós observamos que a mulher estava montada sobre a besta. Quem é essa mulher aqui? E a besta tinha 7 cabeças, que também são 7 montes, sobre o qual a mulher está assentada. Aqui está propriamente revelado o mistério da mulher e da besta. A mulher está sentada sobre 7 montes. Nenhuma cidade do mundo tem o orgulho de dizer que está edificada sobre 7 montes, a não ser Roma. Roma está edificada sobre 7 montes. E em Roma está o quartel-general da Igreja Católica. Essa mulher aqui é a Igreja Católica, que está montada sobre a besta. E ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus Cristo. Se você conhece um pouquinho a história da Inquisição, da grande perseguição da Reforma Protestante, você vai entender que essa mulher, ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Cristo. E fala também que as 7 cabeças da besta também está ligada a 7 reis que já caíram. Ou melhor, 5 já caíram. Um existe e o outro, quando vier, durará um pouco de tempo. Quem são os 5 que já caíram? Ou melhor, tinha caído na época que João recebeu a revelação do Apocalipse. Primeiro rei que caiu, egípcio. Segundo rei que caiu, assírio. Terceiro rei que caiu, babilônico. Quarto rei que caiu, Medo e Pérsia. Quinto rei que caiu, grego. Existia no tempo de João, qual era? Roma. E o outro que vier durará um pouco de tempo. Quem é o que vai vir? O anticristo. E quando ele vier, ele vai estabelecer o reino do mundo para dar o fechamento no Império Babilônico. Espiritualmente dizendo, ele vai dar o fechamento. E aqui no capítulo 18 do livro de Apocalipse agora vai falar da queda de Babilônia.
Você pode me perguntar, mas como que Babilônia está reinando no mundo nos nossos dias? É só você olhar para o sistema político e religioso dos nossos dias. Quando nós olhamos para os motivos que trouxe a reforma protestante, foi a venda de indulgência. A salvação era vendida. As pessoas compravam terreno no céu. Lutero ficou tão indignado com isso que ele tentou consertar a igreja e não conseguiu. O que ele fez? Então ele criou a reforma protestante. Mas o que me deixa tão triste nos nossos dias é que as igrejas, elas estão fazendo pior do que nos tempos de Lutero. Hoje está sendo vendido lencinho ungido nas igrejas evangélicas. Hoje as pessoas passam no corredor do sal grosso. Hoje as pessoas vai na igreja, participa de uma terapia onde ele recebe uma rosa ungida para que o seu casamento seja abençoado. As indulgências estão sendo vendidas. E o interessante é que esses produtos não são dados de graça, são vendidos. Agora, recentemente eu vi um noticiário de uma grande denominação evangélica aí, aonde o líder dessa igreja pregou uma mensagem na sua rede de televisão que as pessoas podem comprar um terreno no céu, sim. Igrejas evangélicas. Eu pergunto, qual a diferença do catolicismo lá do tempo de Lutero e das igrejas evangélicas hoje? As indulgências estão sendo vendidas. Então isso é o sistema babilônico dos nossos dias. Mas eu quero deixar um alerta para você: Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. E você que está me vendo agora através desse vídeo, eu deixo uma orientação para você: não entre nesse sistema babilônico. Não compre a salvação, porque a salvação ela é de graça. Não custa dinheiro. Ela não é praticamente de graça, porque ela custou o preço do sangue de Jesus, mas ela é através da graça. Então ela é pela graça, não é vendida. E hoje você é convidado a participar de segmentos evangélicos por aí que você tem que pagar. Pagar aquilo que Jesus já pagou por você na cruz do Calvário. Qual é o caminho para você ser abençoado? É você arrepender dos seus pecados, se entregar a sua vida inteiramente na mão de Deus e não precisa você fazer mais nada. O arrependimento é a chave para a vitória de Deus na sua vida. Essa teologia da prosperidade que ensina as pessoas, faz as pessoas endeusar o dinheiro e abandonar o dono da bênção, que é o Criador de todas as coisas, tem afastado muita gente do verdadeiro cristianismo. Mas eu te convido nesse dia você a voltar para Cristo. O governo que vai permanecer é o governo de Deus, o governo teocrático. Babilônia vai cair. E ai daqueles que estiverem ligados a esse sistema corrupto, a esse sistema contaminado. Então eu te convido a voltar-se para Deus e deixar que o governo teocrático de Deus continue reinando sobre a sua vida. Nós temos um governo, e esse governo é o governo de Deus sobre a vida da igreja. Jesus diz: eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra, que era ele mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você faz parte da igreja de Cristo? Então você está dentro do governo teocrático de Deus. Você faz parte do governo babilônico, ainda que tenha nome de evangélico, ainda que faz parte de uma denominação evangélica, mas se você vive misturado no ecumenismo, se você vive um evangelho corrompido, se você vive um evangelho que vai de encontro com a Bíblia, você faz parte do sistema babilônico. E Babilônia vai cair, vai ser destruído, vai se tornar em morada de demônio. Então eu te convido a você, nesse dia, a voltar para Deus e fazer parte do governo de Deus sobre a terra. Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Deus abençoe.